Aí pode dizer, fala galera, tamo indo. Pode dizer, desenrolar aí, vai. Mete ficha. E depois Fala galera, estamos indo para Porto de Galinhas, Maracaípe e depois Carneiros. A gente vai gravar material sobre a empresa, mostrando os bastidores. Estou aqui com o Rafa. Fala galera, a gente vai filmar hoje a rotina do empreendedor de aluguel de temporada. Muito que vocês têm curiosidade de saber, né? Como é que é a operação. Acha que é só botar lá, só escolher e botar lá tudinho, mas não. A gente vai mostrar um pouco a operação da House, desde o relacionamento com o cliente. A House, diferente de muitas operações, ela tem um ponto, uma base lá no litoral sul, em Maracaípe. Então assim, é um ponto que atende os clientes de Muro Alto, cliente de Porto de Galinhas, cliente ali de Serrambi, Touquinho. Então se você tem casa e precisa de uma empresa que tenha todo o suporte naquela região, fala aqui ó, com o homem. Então, aí a gente acha que é simples, né, a rotina. É verdade. Mas tem muitas coisas difíceis no mercado. Verdade. Tá E ligado? falando em, até uma dúvida minha também aqui, falando em questões de economia, Matheus, tu acha que ainda é viável investir em imóveis na praia? Então, depende do imóvel e da localização do imóvel, tá? Hoje em dia, o perfil, o tipo de imóvel que mais as construtoras estão fazendo é estúdio. Massa. Entendeu? Então tem uma grande oferta desses imóveis. Tem alguma diferença 1 ou 2 quartos? Então, 2 quartos normalmente vai se destacar porque ele vai concorrer com menos imóveis. Entendi. Entendeu? Mas também o público depende do público que viaja. A maioria viaja casal, com filho, então o estúdio serve bem. Bacana. Tá ligado? Mas para se diferenciar mesmo são 2 quartos. Bacana. A partir de 2 quartos. Bacana. E do público, digamos assim, né? O B2C, o cliente que é o cliente final, tem muita procura mais aqui da região de Pernambuco, mais fora, digamos, tem internacional também. Como é que é esse público-alvo aí da gente? Ó, na região de Porto de Galinhas, ele se tornou uma região muito procurada até internacionalmente. Que A bacana. gente recebe hóspede na América do Sul, claro, é mais comum, argentino, uruguaio, mas também já recebeu gente da Europa, alemão, Que bacana. entendeu? Francês. Então assim, tem uma procura grande no Uhum. mundo todo e agora também está ficando maior, tá? Entendi. A estrutura está melhorando bastante dessas praias do litoral sul. Tem vários Uhum. empreendimentos que estão sendo vistos internacionalmente. Bacana. E é isso Uma aí. pergunta que eu tenho também, Guilherme, Matheus, tava com de outra cabeça na cabeça. Matheus, eu tenho uma prima que o marido dela que faz a gestão dos imóveis dela, tá entendendo? Eles têm alguns imóveis ali no CUP. E aí, assim, eu não sei se está sendo rentável para eles, se eles conseguem alcançar esses clientes que vocês alcançam, tá entendendo? O que é que tu tem a dizer dessa galera que opta, né, para eles mesmos administrarem os imóveis dele? Então, depende muito do perfil do proprietário, mas tem proprietário que se destaca. Como é só um imóvel, 2 imóveis, eles conseguem dar uma atenção legal. Mas a diferença é que a gente tem uma carteira de clientes, entendeu? O pessoal Entendi. procura a gente por fora. Entendi. Então, o valor dessas diárias já acaba sendo mais alto. Entendi. E a expertise no mercado, de precificação, de entender o mercado. Mas realmente, tem proprietários que fazem, se dão bem, entendeu? E tem outros que não. Agora, se você procura uma renda passiva de verdade, porque se você mesmo administrar, não é. Tem muita dor de cabeça, Uhum. muito problema. Só quem fez sabe, tá? E colocar uma empresa de gestão acaba saindo praticamente zero custo, porque a gente vai rentabilizar mais do que você rentabilizaria, por causa da expertise no mercado e do conhecimento. Bacana, A gente né? tem. Bacana. E como é que foi que surgiu a House? Então, é uma história meio engraçada. Engraçada não, né? Mas foi assim, eu era do exército, sargento do exército. E eu tenho um familiar que ele tem um imóvel de praia lá em João Pessoa. E ele deixou com o administrador e não estava gostando. Estava tendo uma má comunicação com o gestor, a rentabilidade não estava sendo legal. Aí ele comentou comigo, eu falei, eu posso colocar. Eu já viajei muito, eu conheço as plataformas, eu vou aprender a anunciar e vou começar a anunciar esse imóvel. O imóvel não era meu, era do familiar. Aí eu coloquei e comecei a me destacar. Rentabilidade praticamente, sem mentira, dobrou naquele imóvel. Era um imóvel muito bem localizado na área, em frente ao Hotel Tambaú, esse imóvel. Então assim, uma das melhores áreas de João Pessoa,
E foi assim que iniciou. Aí depois eu comecei a ver que eu tinha Aptidão, né? sim, uma aptidão pro negócio, e comecei a falar com conhecidos, com amigos. Peguei mais outro flat em Gravatar, no Monte Castelo, de uma amiga. Aí começaram a espalhar, a divulgar. Agora, a virada de chave foi em 2024, quando eu realmente vi que isso aqui poderia se tornar um negócio, e comecei a levar como uma empresa. Profissionalizado, né? Profissionalizar, com certeza. Eu já fazia uma gestão profissional, sendo que não tinha visão de expansão. Bacana. Aí eu comecei a profissionalizar e melhorar a operação. Bacana. Hoje... E assim, deixa eu te perguntar outra coisa que a gente tava conversando esses dias. Eu acho que até por vocês serem uma empresa que são baseada aqui, vocês conseguem assim ofertar, além da hospedagem, vocês conseguem também ofertar para o cliente de vocês opções como, acho que passeios, né, aulas de surf aí, né, várias coisas diferentes, não é isso? Conexões que vocês têm que uma pessoa que está ali só alugando não teria. Sim, com certeza. A gente tem passeios credenciados que a gente realmente... vamos dar um exemplo. Agora amanhã a gente vai ter a aula de surf. É uma pessoa que a gente já experimentou, a gente já viu que é uma pessoa de confiança, entendeu? Bacana. Aí a gente faz essa seleção desses parceiros e indica pros hóspedes, para uma experiência melhor, sem nenhum ônus, né? Sem nenhum imprevisto. Sim, entendeu? claro. Porque às vezes pode marcar, não gostar. Então assim, a gente vê os melhores parceiros. Ou até tomar um golpe, né? Por aí, e pagar tem e muito, desaparecer. Inclusive, aí a gente já recebeu alguns... Denúncia? Não, falam pra gente direto, o pessoal da recepção, né? Dos condomínios. Poxa, Matheus, chegou um pessoal aqui, chega a dar a gente fica triste, né? Uma reserva falsa que não existia. Caramba. Tem gente de má fé, né? Que publica anúncio no Booking, ali já recebe pagamento antecipado. Caramba, quando chega lá, espera chegar, nem fala nada. O pessoal viaja, compra passagem, chega lá, não tem... Caramba, velho. Não tem nenhum apartamento pra ficar. Então tem transtorno, muita gente de má fé, a gente sabe que... Infelizmente, mas tem, entendeu? Então com a gente vocês não vão passar por isso, tá? Quando a reserva é direta, a gente faz um contrato pessoal pra resguardar a gente e o hóspede, claro. Perfeito, entendeu? Perfeito, excelente. Outra coisa, nesses períodos, a gente tá agora em... Que mês a gente tá? Em abril, pô. O cara trabalha domingo, Sabe nem qual dia da semana. Qual dia da semana, velho. Em abril, a gente tá chegando na época de chuva. Aqui em Recife, né, Pernambuco, é aquele negócio. Ou é chuva ou é sol. Não tem outono, primavera, essas frescuras não. É sol. Pô, como é que tu acha? Essa demanda, às vezes eu acho que o proprietário, né, fica ali, eita porra, vai chover, vai entrar na baixa, tudinho. Como é que vocês se preparam, como é que a House se prepara para enfrentar esse período da baixa? Então, esse período de baixa, março, abril, maio, cai bastante a taxa de ocupação dos imóveis. Mas existe gente de férias todo mês, entendeu? Claro. Tem gente viajando todo mês do ano, todos os dias. E Porto, se você parar para observar, a gente vai falar de Porto. Sempre tem gente. Bacana. Sempre tem gente. Você vê ali. É um sonho, então, galinha, qual a estratégia que a gente utiliza? É se antecipar, deixar o calendário aberto por um período mais longo do que tem gente que deixa 3 meses para frente. Bacana. Entendeu? A gente deixa 6, 1 ano, dependendo do imóvel, pra gente captar essas reservas antecipadamente, já para ir preenchendo o calendário. Não deixa pra cima da hora, entendeu? Porque tem gente esse pensamento, né? Não, vou deixar pra cima da hora, quando chegar alguém eu vou cobrar mais caro. Às vezes vai ter que cobrar mais barato, senão o imóvel fica parado, entendeu? Detalhe da gente teve semana passada, numa casa em Toquinho, uma casa sensacional, que passou o feriado agora de Semana Santa desocupada. Quanto que aquela pessoa perdeu aí de rentabilidade de um aluguel dali, de uma casa daquela? Não, com certeza. Tem vários casos desse, né? O pessoal deixa o imóvel parado ali, ou tentou administrar e não deu certo, e às vezes não sente confiança em colocar alguém para administrar, entendeu? Detalhe, tá, pessoal? Essa semana, eu fiz uma captação de um cara que ele tem bastante investimento em imóvel. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente tem a House Temporada como parceiro. E aí eu já fui oferecer pra ele, eu fiz, cara, por que tu
não coloca, enquanto a gente não vende, não faz esse trabalho de venda do teu imóvel para aluguel temporada? Não, porque é muita dor de cabeça, não sei o que lá. Eu falei, rapaz, justamente, a gente tem uma empresa parceira, tudo e tal, mas o cara não quis nem escutar, tá entendendo? Eu fiz, cara, não vou tá dando murro de ponta de vaca e nem tendo um desgaste de um cliente que ao decorrer, quando conhecer mais a operação, tudinho, o filho dele também, conversei bastante, é mais jovem, cabeça mais aberta, entender. Mas assim, principalmente do pessoal mais velho, a gente ainda encontra muito receio de confiar o seu bem na mão de uma empresa, né, terceirizando. Sim, com certeza. Mas essa estratégia aí que tu falou é muito boa. Enquanto o imóvel não vende, a gente pode estar rentabilizando, entendeu? Perfeito. Porque querendo ou não, tem um custo de manutenção. Se for em Perfeito. condomínio, tem IPTU, então não para de chegar a conta. Perfeito. Então, enquanto não vende, a gente pode ir alugando. Porque realmente, imóvel não é uma coisa tão simples, principalmente de alto padrão. Exato. Como o Rafa pega muito, né? Então assim, deixar parado não é a melhor opção. Perfeito. Inclusive, pessoal, amanhã a gente vai estar fazendo a captação que foi dessa mesma linha de pensamento. A gente captou a venda do imóvel, né, um imóvel em Carneiros, aonde que a conversa com a proprietária fluiu perfeitamente. Ela fez, Rafa, faz total sentido para mim, enquanto a gente não vende, a gente alugar e rentabilizar lá. Eu passei o contato para Matheus já entrou em contato com ela. Amanhã a gente vai fazer a captação e vai entrar no portfólio aí mais um empreendimento em Carneiros, né? Sim, sim. Tá entendendo? A gente, assim, tem que estar procurando rentabilizar de todas as formas possíveis. Outra coisa também, Matheus, na House, a gente também tem casas aí em campo também, né? Fora praia. Tem sim. A gente procura diversificar o nosso portfólio. Tem gente que foca só em região. Sim. A gente tem apartamento de João Pessoa, Recife e Gravatá, fora Porto de Galinhas e Carneiros. Bacana, né? Bacana saber que, pessoal, você tem carro, você tem algum flat, um apartamento, quer rentabilizar e não é daqui de Recife, fala também com a House, pô. Sim. A House também atende no Brasil todo, não é? Sim, sim, com certeza. Por que essa estratégia, Rafa? A gente sabe que tem mês de baixa temporada em uma região e outra não. Bacana. Um exemplo, São João no interior, aqui de Pernambuco, é muito forte, Caruaru, Gravatá. Então, vem gente que é um feriado, né? Tem gente que procura a praia, mas a maioria quer ir pro interior. Quer pro campo realmente aproveitar uma das melhores festas da região aqui. Tem muita gente que prefere até do que o carnaval, entendeu? Então assim, a importância de diversificar as regiões é importante também pra gente ter uma média de faturamento previsível. Perfeito. Entendeu? Porque às vezes em um lugar tá baixo, no outro tá alto e a gente compensa. Perfeito. Uma dúvida também que eu tenho, como é que é a relação entre as empresas de aluguel de temporada, entre aspas, concorrentes? Vocês têm uma relação boa? Como é que é essa troca? Então, a gente sempre procura ter uma relação boa com todas as empresas, inclusive a gente tem parceria com como a gente tem operação em Porto, muitas empresas não têm. Entendi. Nas regiões. Para todas as regiões que a gente vai, a gente coloca uma operação, coloca uma pessoa responsável. Bacana. Porque é experiência própria, a gente já trabalhou com empresa terceirizada, não tem como manter o padrão de qualidade. Então senão a House uma operação da gente. tem uma operação própria de limpeza. Tem uma operação própria de limpeza, Bacana. Lavanderia, a gente utiliza a nossa própria operação. Que bacana. Por causa da deficiência de prestação de serviço nesse mercado, entendeu? Entendi, perfeito. Aí a gente preferiu, para padronizar também o modelo do negócio da gente. Tá virando. O que foi? Normal, galera, normal. Tá gravando aqui no meio da BR, tá chegando e eu Agora que eu contando me liguei pra aqui, vocês. velho. É palmo, velho. Mas palmo. tu viu como ficou aqui o... Vi, pô, vi. Ficou Mas tronco. é normal, se vira nos 30. É aquele negócio, trocar o pneu do carro, o carro em andamento. Sim, Eita, aí pô. voltando ao assunto que eu perdi um pouco o foco aqui. A Aham. câmera deu um probleminha aqui, aí por isso eu me desconcentrei. Mais alguma dúvida aí? Mais alguma? Uma curiosidade ou algum relato engraçado, diferente que aconteceu nesse meio dessa trajetória de vocês? Cara, teve um hóspede que ele alugou um apartamento lá em João Pessoa, Beira-Mar. Aí a esposa dele saiu pra comprar alguma coisa e aí ele foi, trancou a porta por dentro e foi pra varanda. Sendo que ele bateu aquela porta da varanda e ficou preso. Caramba. Sendo que não tinha como abrir por fora com a senha, porque ele trancou, ficou preso. Caramba. Meu irmão, esse cara me ligou desesperado, velho. Dizendo que ia ter que chamar o bombeiro, dizendo, meu irmão. Vai quebrar a porta. Mas do isso daí cara, foi o velho. quê? Foi 10 horas da noite, foi bem Caramba, tarde, velho, tá caramba. ligado? Aí a gente entrou em contato com a recepção, tinha um rapaz lá que fazia
a segurança, ele conseguiu entrar no apartamento do lado, que também era da Caralho. gente, pulou a sacada pro outro lado Coragem e conseguiu da abrir com porra, a chave velho. de fenda. Então assim, isso aí ficou marcado. Caramba, Já velho. teve caso também de hóspede ligar 3 horas da manhã pra pedir a senha do Wi-Fi, sendo que já tinha mandado tudo Meu certinho, ele não amigo, leu. velho, meu amigo. Tem essas é coisas. muito perrengue, né, velho? Não, muito, todo dia a gente tem um foguinho pra apagar, Caramba, mas então é o trabalho da gente, entendeu? É uma coisa que isso aí me pegou, a gente tava junto, a gente tava fazendo um trabalho, fez um trabalho, um circuito no Litoral Sul, e a gente voltando, eu acompanhei isso, viu, pessoal? Um cara de Tamandaré, não foi, ligou, teve algum problema com o check-out do cliente e tal, aí teve que ir uma unidade daqui, negócio pra resolver lá, não foi? Como foi de isso? última hora. Foi um hóspede que saiu pra ir pra algum comércio comprar e deixou o portão aberto da casa. Caramba, velho. E a gente ligava pro hóspede, não conseguia contato, a gente teve que ir pra lá pra fechar o portão. Que bacana, velho. Tá vendo, pessoal, o cuidado de você ter uma empresa séria, responsável, fiscalizando né, empreendimento, né? O bem de vocês, né? Isso, sem Sim, sombra de muito dúvidas, importante. faz Certeza. muita diferença. Galera, já chegamos aqui, esse bate-papo de boa, 16 minutos. Se você curtiu, gostou, tem alguma dúvida ou quer saber mais desse mercado, comenta aqui que Matheus vai tirar todas as dúvidas, não é, Matheus? Valeu, pessoal, até mais. Ele tá um pouco tímido, mas ele vai se soltar, viu? Vou fazer ele se soltar. Tamo junto, galera. Falou. Falou, valeu.